Olá, pessoal! O mês dos povos indígenas chegou e é um momento onde muitos professores tentam trabalhar a temática indígena na sua sala de aula. Então eu vim aqui deixar algumas dicas para você que é professor fazer isso da forma correta. Primeira dica: não precisa falar de nós indígenas somente no dia 19 de abril. Nós existimos o ano inteiro. Segunda dica: não utilize termos como índio ou tribo. Esses termos são pejorativos e não demonstram a diversidade, não representam a diversidade que são os 305 povos indígenas do Brasil. Lembrando que agora não é mais Dia do Índio, e sim Dia dos Povos Indígenas. Terceira dica: procure saber se tem alguma comunidade indígena próxima da sua cidade ou indígenas que vivem na cidade, no contexto urbano, e convide para a sua sala de aula. Ninguém melhor do que nós para falar de nós mesmos. E a quarta e última dica: utilize livros escritos por autores indígenas. A literatura indígena é uma ótima forma de trabalhar a temática indígena na sala de aula. E nós temos autores que produzem livros para todas as idades. E aí, gostou da dica? Curte, compartilha com os professores que vocês conhecem. Vamos falar dos povos indígenas da forma correta. Recebi essa pergunta aqui nas mensagens e decidi fazer um vídeo porque pode ser a dúvida de outros professores. Muitas das vezes eles fazem isso no dia 19 de abril para comemorar ou elucidar nas escolinhas o Dia do Índio. Mas vale a gente desconstruir que o dia 19 de abril não é mais o Dia do Índio, assim, Dia dos Povos Indígenas, a primeira coisa que a gente pode falar nas escolas. E como a gente ainda não teve uma reforma no Plano Nacional de Educação e os professores ainda não estão preparados para ensinar sobre cultura dos povos indígenas nas salas de aulas, e acredito que também isso é um protagonismo dos povos indígenas, enquanto detentores do conhecimento e da cultura dos seus povos, usar cocá, adereço ou utilizar de músicas infantis que são feitas por não indígenas dentro da sala de aula é aumentar os estereótipos em relação aos povos indígenas que essas crianças vão construindo e que o povo brasileiro já construiu desde a invasão. De que o indígena é aquela figura caricata que eles pintam nas escolinhas, que é aquela música da Xuxa que retrata sobre os índios e tudo mais, e que não é nada disso, que os povos indígenas estão em todos os espaços, ocupando as mídias sociais, ocupando a política, ocupando a educação e tudo mais. Acho que vale ressaltar que nesse abril indígena, quando se quer falar sobre povos indígenas, é bom dar o protagonismo aos indígenas para falar sobre as suas pautas e ter como referência povos indígenas e não reproduzir estereótipos. Para quem não sabe, o Abril Indígena ele é um mês totalmente dedicado para dar visibilidade à luta e à resistência dos povos indígenas do Brasil. O mês de abril ele é repleto de mobilizações, tanto regionais, quanto nacional. De abril é um mês onde as pessoas lembram que indígena existe, As escolas principalmente, e esquecem de pautar que nós existimos um ano inteiro. Esquecem que nós não estamos mais em 1500, nós estamos em 2023 e as pessoas ainda insistem em dizer que nós somos índios, sendo que nós somos mais de 305 povos, nós somos uma diversidade cultural enorme, Nós somos mais de 1 milhão de indígenas agora, segundo o IBGE de 2023. Muita gente sabe que dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio, mas a real é que não é uma comemoração. Na verdade, esse dia também é totalmente dedicado para lembrar a resistência, da luta dos povos indígenas que aconteceu, que foi dedicado, para celebrar, a cultura e a herança indígena, que teve o primeiro congresso, indigenista interamericano, que foi realizado o primeiro encontro de povos indígenas em 1940. Durante todo o mês a gente tira também para conscientizar as pessoas acerca dos termos incorretos que as pessoas ainda hoje insistem em usar, como tribo, como índio, enfim, esses termos que a gente sempre tá aí questionando que não é correto, que é errado. Nós continuamos aqui para dizer que nós indígenas vivemos, resistimos, existimos aqui nas cidades, nos territórios, porque a cidade também é o nosso lugar, o nosso território, porque esse país é um território indígena. É isso. Viva o Abril Indígena!